Muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao programa Comunica 7 da Matina. Aqui nós discutimos estratégias para você, fisioterapeuta, aprender a conquistar os seus pacientes no seu 100% do potencial. E hoje, meu nome é André de Mello e aqui estamos no canal Comunicação Resolutiva, diretamente nas principais plataformas do Instagram, agora aqui no YouTube e logo mais no Facebook. E o tema de hoje é os 7 maiores erros que os fisios cometem ao vender o seu serviço. Quem de vocês não tem dificuldade de vender? E hoje eu quero ensinar tudo o que eu sei, e para isso eu preciso primeiro falar por que vender não é errado. Então, essa semana que vocês estão acompanhando aqui, essa semana, os temas serão relacionados com vendas. E na quarta-feira eu vou dedicar o tema para ensinar a você quais as ideias que nós podemos ter para vender mais e conquistar mais pacientes em 2021. Então, as informações que vocês vão encontrar aqui são reflexões do que eu tenho ensinado, do que eu tenho percebido da minha vivência, e vão fazer você refletir, se tornar um profissional mais capacitado e conseguir conquistar mais pacientes. Então, André, quais são os maiores erros? Então, eu estou aqui, fiz aqui algumas anotações e eu quero primeiro ensinar para você quais são os 7 maiores erros que nós cometemos involuntariamente. A gente não sabe disso, mas as coisas acontecem. E o primeiro deles, nós erramos ao vender quando não vencemos o preconceito que existe com a venda. O preconceito vem de quando você não conhece, de fato, tudo. Então, aquelas pessoas, se você pensa assim, eu não gosto de venda, isso não é para mim, eu não nasci para isso, é errado. Provavelmente isso está atrapalhando as suas vendas. Então, lembre disso. Segundo, eu tenho medo de falar o meu preço, o meu valor. Esse é o segundo maior erro. O terceiro, erramos quando focamos a venda no que é importante para nós e não no que é importante para eles. Nós vamos falar melhor sobre isso. Se você for corrigindo e refletindo em cada um desses, a chance de você vender o seu serviço da maneira que tem que ser, ela vai ser muito maior. Quarto, erramos ao vender quando não escutamos o que os interessados pelo nosso serviço, os pacientes, querem e o que eles precisam. O quinto, nós erramos quando falamos precocemente o preço ou o valor, como que você queira chamar. Sexto, nós erramos ao vender quando não fazemos a leitura do paciente. Quando eu falo a leitura do paciente, é distinguir se é uma audiência quente ou uma audiência fria, se é um interessado que está muito interessado no seu serviço, quente, ou se ele é mais um curioso. É importante a gente fazer essa leitura. Muito bem, e o sétimo, nós erramos quando não oferecemos nenhuma garantia. Então, se você souber esses 7 maiores erros, a chance de você errar é muito menor. Agora, para entrar nesses detalhes de quais são os maiores erros e como corrigi-los, como melhorar, como conquistar mais pacientes, nós primeiro precisamos entender por que nós precisamos de venda, por que vamos falar aqui de vendas. E, André, por que vender não é errado? Bom, todo mundo vende por um motivo, não pelo motivo de vender em si. É porque vender está totalmente ligado com o que nós queremos, que é o primeiro deles é fazer o nosso serviço chegar a mais pessoas. Nós estudamos para isso, nós nos formamos, fazemos cursos, estudamos diariamente por um motivo maior, que é fazer o nosso serviço resolver o problema de mais pessoas, a oportunidade de colocar em prática o que a gente aprendeu. Mas, para isso, a gente primeiro precisa vender para uma pessoa, convencer de que o que nós fazemos vai resolver o problema dela. Por isso que nós vendemos. E o segundo,
Nós precisamos falar de venda porque o faturamento nosso mensal, o nosso faturamento semanal, ele está diretamente ligado com as vendas. Todos nós aqui queremos algo em comum, queremos ter um crescimento profissional, queremos ter um rendimento maior, queremos viver da profissão, queremos uma liberdade financeira de fazer o que cada um quiser, que seja viajar, que seja ter uma aposentadoria, que seja dar uma vida melhor para a família. Por isso nós precisamos vender. Então, fazer o nosso serviço chegar a mais pessoas, colocar em prática o que a gente aprende e ter um faturamento mensal que a gente deseja ter, está ligado, justifica o porquê nós precisamos vender. E aí tem um terceiro ponto, que a gente precisa falar de vendas e estudar por causa do desafio que é em si vender. Possivelmente você que está aqui me assistindo, fala, Alex, possivelmente você que está aqui me assistindo não está vendendo como gostaria, possivelmente você vai falar que não gosta, você vai falar que não se interessa por venda, mas você sabe, nós precisamos. Possivelmente você, quando marca com algum paciente, você fala, bem, legal, está vendido. Mas e quando você não vende? Você para pensar, por que não vendeu? Por que aquela pessoa não marcou contigo? O que aconteceu? O que poderia ter sido diferente? Então, por esses e outros motivos, nós precisamos falar de vendas e aprender. Não enfrentar esse desafio não é uma solução. E geralmente, pessoal, vocês já escutaram aquela expressão, o que nós menos gostamos, geralmente é o que a gente mais precisa. E se vocês pararem para pensar por que nós não gostamos, é porque a gente ainda não aprendeu. Quando a gente aprende, a coisa fica mais fácil. Mas tem que enfrentar um desafio e isso gasta energia mental e tempo. Eu comparo eu comparo a venda como se fosse o desafio de cruzar um rio. Você está em Minas e quando você tem um rio e você sabe que do outro lado do rio tem o que você quer, que é fazer o seu serviço chegar a mais pessoas e resolver o problema de mais pessoas, ou você aumentar o faturamento, ter a vida, a liberdade financeira que você sempre quis, algumas pessoas, todos querem atravessar, mas alguns veem esse desafio muito maior do que ele é. E tem gente que vai falar assim, eu não sei nadar. Tem outras que pulam, fazem muito esforço, mas chegam lá do outro lado. E o fazer muito esforço é você tentar nadar sem técnica. E o erro nosso é tentar vender sem ter técnica. Então, a gente gasta muita energia para poder fazer o que tem que ser feito. Então, uma vez você pulando, aprendendo técnicas, sabendo atravessar esse rio, o desafio deixa de ser desafio. E aí, depois, nós passamos a gostar, de fato, gostar dessa questão que é vender. E vou dizer para vocês, pessoal, segundo ponto aqui do nosso tema. Isso vocês não vão encontrar em nenhum livro, isso são reflexões que eu aprendi, que eu tenho aplicado na minha prática clínica e que eu tenho ensinado no método Comunicação Resolutiva. Por que vender não é errado? Por que vender não é errado? Então, primeiro, pessoal, a gente tem que desconstruir algo para depois construir. Por que vender não é errado? Primeiro, a concepção que tem negativa com vendas, para mim está mais ligado à má concepção ou equivocada sobre dinheiro, aquelas pessoas que pensam que dinheiro é errado, dinheiro é sujo, é enganoso. Não, isso é uma má concepção. A venda, ela vai muito além disso. Eu vou dizer para você que está aqui assistindo que você é um vendedor. Existe um livro do Daniel Pink, que Vender é Humano, que é muito interessante, que ele distingue que existe a venda comercial, e a gente acha que toda venda é comercial, mas existe a venda não comercial. E eu quero trazer aqui para vocês isso. Então, o que é, André, de fato, vender? Para mim, a forma mais simples, a venda, pensem que a venda está ligada à troca
E a venda está ligada ao convencimento. A todo momento nós estamos fazendo isso. Venda ligada à troca a venda ela só acontece quando nós trocamos o que nós precisamos com o que o outro tem, tanto de produto quanto de serviço, e vice-versa. Se o Alex tem algo que eu preciso, qualquer que seja, por exemplo, uma ideia, um produto ou um serviço, a venda começa por aí, da troca. Se vocês entenderem esse passo, peguem um papel e uma caneta, anotem isso, é muito importante. A venda começa com a ideia de troca. E segundo ponto é o convencimento. Então, para a venda ser consumada, primeiro é importante entender as razões por que essa troca tem que acontecer. Quais que são os interesses, quais são as crenças, as necessidades que as pessoas têm ali envolvidas nessa troca. Então, eu vou repetir isso a todo momento, porque para vocês entenderem os 7 erros, vocês têm que entender o que é vender. Então, a troca, que é oferecer o que eu tenho de melhor e o que a pessoa precisa. E para convencer, eu preciso entender o porquê que essa troca tem que ser feita. Então, me acompanhe nisso, com muita atenção. Primeiro, a venda não comercial. A todo momento, a gente está vendendo ideias. Né? Todo momento, a gente vende um ponto de vista, ou alguém te vende um ponto de vista. A venda, de fato, de não comercial, ela acontece quando essa troca de ideias interessa ao outro. Eu estou aqui oferecendo algumas ideias para você. E se essa ideia te ensinar algo que você precisa, ou algo que é relevante para você, e você sai daqui com ideias, com transformação, a venda foi consumada. Eu te convenci de algo e isso foi válido para você. Tudo bem? Então, troca de ideias é uma venda não comercial. Quando a venda não acontece, é quando essa ideia não é relevante para você. Quando isso não te transforma. Então, foi só uma troca de informações. Da mesma forma, a venda acontece quando alguém nos ensina algo, algo que nos serve para a gente. Quando a gente aprende com o outro algo que é significativo e que era o que a gente precisava, nós fomos convencidos. E aí a venda também foi consumada. E, naturalmente, pessoal, quando isso acontece de forma genuína, acontece o que a gente chama de agradecimento. E o agradecimento, como consequência, leva a uma recompensa, uma retribuição. Ou reciprocidade, não é assim? Uma lei universal. E a maioria das pessoas, quando eu falo isso, elas não acham nada de errado. O Fábio está entrando aí. Então, o que eu estou falando aqui, para quem está entrando, é que, primeiro, para falar sobre os 7 erros, é importante a gente entender o que, de fato, é venda e por que nós vendemos. Então, o que é vender? A venda está relacionado com uma troca e está relacionado com um convencimento. Primeiro, a troca, a gente precisa entender o que a gente precisa que o outro tem ou que o outro busca de nós que nós podemos oferecer. Essa troca, esse acordo, ele tem que ficar claro. E o segundo, o convencimento, a gente precisa entender os interesses da pessoa, o porquê essa troca tem que ser feita. Por isso que é importante entender as crenças e as necessidades que movem essa pessoa. Se você entender esses conceitos que parecem ser filosóficos, você vai ter uma familiaridade, um conforto maior com venda. Eu vou salvar sim. A Mandinha entrando aí. E aí, tem um autor chamado Daniel Pink, que fala que a venda, ela não é só comercial. A venda, a todo momento nós vendemos algo ou alguém nos vende, porque a venda também está nas ideias, que é o não comercial. Então, se você que está aqui, o não comercial, por exemplo, quando a gente troca uma ideia, é uma parte de uma venda. Então, estou repetindo aqui para vocês fixarem bem isso, porque são conceitos que parecem ser abstratos, mas eles vão se encaixar na sua mente e vocês vão perceber que os 7 erros são solucionáveis.
Então, da mesma forma aí que quando a gente oferece uma informação, troca uma ideia com uma pessoa, ela assimila, isso faz sentido para ela e transforma, como eu estou fazendo aqui com vocês, nós convencemos uma pessoa e aí a venda foi consumada. Da mesma forma, quando a Amanda, quando o Fábio ou quando a Renata transmite uma informação que era o que eu precisava, a venda foi consumada. Eu assimilei, eu aprendi com o outro. E aí, quando a venda é consumada, pessoal, gera reciprocidade, gera um agradecimento. As pessoas querem retribuir. E, pessoal, isso não tem nada de errado. Vocês já perceberam que é isso que acontece nas nossas consultas? Nós buscamos trocar as informações que a gente tem do nosso conhecimento técnico e convencer a pessoa de uma mudança que ela precisa na vida dela. Ela te procurou porque ela precisa de um problema resolvido. E aí começa na troca de informações e no convencimento. E o convencimento só acontece quando você entende as necessidades e os interesses dessa pessoa. Muito bem, a maior parte das pessoas não acha isso errado. Agora vamos falar sobre a venda comercial. A única diferença da venda comercial e não comercial é que a retribuição que acontece depois que você consumou a venda, quando você gerou algo que era o que a pessoa queria e o que ela precisava, a moeda de troca desse agradecimento, dessa retribuição, é a moeda física, ou a nota, o dinheiro, é a única diferença. Então, isso é uma forma de fazer você refletir se você acha que venda errado ou que você não sabe vender. Você está vendendo a todo momento, a única questão é colocar uma moeda de troca aí. E o maior problema nas pessoas que veem que vem a venda comercial aí, que ela não acontece como eu gostaria, não está na troca em si, está mais no convencimento. Então, para você fazer a venda não comercial acontecer, primeiro você tem que fazer a pessoa estar ali na sua frente, né? O interessado pelo seu serviço se tornar, de fato, um paciente. Então, para isso, vejam a venda comercial na fisioterapia ou na área de saúde, a Renata é médica, como, primeiro, a troca que acontece é: eu vou vender o meu conhecimento, a minha solução para você, e em troca você vai dar algo que eu preciso, que é o dinheiro. Não tem nada de errado com isso. E essa troca acontecendo, ela vai fazer, se você me der o dinheiro, logo eu vou te dar a melhor solução. Então, essa troca financeira e de dedicação de tempo ou de compromisso, seguir o que eu te falo, com o melhor caminho, é o primeiro passo da venda. E o segundo passo, pessoal, para você convencer essa pessoa de estar ali com você, é importante que você entenda os interesses que movem ela estar ali. Então, convencer é você fazer ela sentir que vale a pena essa troca acontecer, que foi a melhor tomada de decisão, ela estar ali por causa disso, disso e disso. Entendem? Então, a troca é o nossa informação, o nosso serviço. E, para você convencer que a maior dificuldade, você tem que mostrar para ela que é a melhor decisão. As pessoas estão em busca de melhores decisões. Então, vocês percebem que até agora eu não estou falando que a venda está ligado com o pagamento em si. Ele é só um detalhe da retribuição quando alinhamos a troca e quando alinhamos os interesses, ok? Então, pessoal, se você acha que as pessoas estão muito ligadas só, que o que determina a venda é só o financeiro, saiba que as pessoas estão mais em busca de soluções. Ou seja, se o que você oferece, se essa troca é o que elas querem, o que elas precisam, e para você convencer,
você tem que alinhar esses interesses dela. Se está tudo assim alinhadinho, perfeito. O valor é só a parte final do negócio, desse acordo. O errado da venda é quando a gente tenta vender o que eles não querem, entregar o que eles não precisam. E se isso acontece, a pessoa agradece e fala, não, não, obrigado. Ou ela faz uma objeção, fala assim, não, deixa para depois. Sabe? Então, estar alinhado, Amanda, estar alinhado, essa é a primeira parte que eu estou trazendo aqui para vocês, é para vocês entenderem que, antes de falar dos 7 erros, é importante contextualizar o que é venda. E aí a venda, na nossa cabeça, tem que estar muito claro que é simplesmente uma troca e um convencimento. A troca, por exemplo, os seres humanos, eles viviam de trocas. Eu te dou um copo d'água e você me retribui com algo que você tem e que é valioso para mim. Então, essa troca é o primeiro passo. Tem que estar alinhado, você tem que deixar claro para o paciente que, na troca, o que eu posso oferecer para ele são soluções. E, em contrapartida, o que ele vai oferecer para a gente é o financeiro. Não é assim que acontece? A gente não precisa falar isso, mas é isso que acontece. Agora, o alinhado que você quer saber está ligado com convencimento. De nada adianta você ter um serviço muito bom, a pessoa ter o dinheiro para poder te pagar, se você não alinha o que ela quer e o que ela precisa. E, para isso, a gente precisa entender os interesses, a gente precisa entender as necessidades que ela tem com essa troca e precisa entender todos os interesses, as crenças delas e as necessidades. Então, se você entender de fato o porquê essa troca tem que acontecer, você está alinhando a venda. Ficou mais claro? Por isso, pessoal, um dos maiores erros, eu vou comentar aqui, é você tentar vender algo que ela não quer. Vou dar um exemplo. Fisioterapeutas tendem a querer vender o que nós fazemos, os entregáveis. E, no final das contas, o que as pessoas procuram é ter as necessidades dela resolvidas. Se ela deixa de caminhar, se ela deixa de trabalhar, se ela deixa de dormir, ela tem uma necessidade que não está sendo contemplada. Então, a gente tem que fazer essa leitura. Então, isso é importante para ela. E, segundo, ela quer o resultado final, ela quer voltar até a vida dela normal. E o que é que a gente tenta vender para essa pessoa? O que não está alinhado? A gente tenta vender a terapia manual, a gente tenta vender o método que a gente acha que é importante para a gente. A gente tenta vender o agulhamento a seco, a ventosa, a massagem, o exercício A. Mas, gente, não está alinhado com o que eles querem ou com o que eles precisam. Então, para você consumar essa venda, que é convencer essa pessoa de estar ali com você, entenda isso. Tudo está numa troca e tudo está no convencimento. Tá? Então, por isso, essa primeira parte, vocês vão rever essa live, ela vai ficar aqui salva, é importante isso. E aí, quando a venda não acontece, é quando nós não alinhamos esses interesses. E quando não fica claro que essa troca vai ser vantajosa para ela. Tá? Tudo bem? Vocês estão me acompanhando? Legal. Bom, então, de tudo isso, vocês já sabem que vender não é algo errado, vocês já sabem que por que nós falamos de venda? Porque, primeiro, nós precisamos fazer o nosso serviço chegar a mais pessoas, colocar em prática tudo que a gente aprende. E vocês já sabem que vender está diretamente ligado com o faturamento. É a liberdade financeira que a gente sempre quis. E, para isso, a gente precisa enfrentar os desafios que são os que a gente tem mais dificuldade. Não enfrentar esse desafio não é uma solução. Bom, me acompanhe então aqui. Pegue em papel e caneta os 7 maiores erros que os fisioterapeutas cometem.